Graça e paz, abençoados! Bem-vindos mais uma vez ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Estamos estudando a carta de Paulo à comunidade de Efésios. Estamos vendo versículo por versículo e estamos comentando à luz da graça. Se você tem apreciado nossas mensagens, se inscreva em nosso canal. Se você gostar da mensagem, deixe seu like e, se amar, compartilhe. Os comentários estão liberados e ative o sininho aí embaixo. Assim você estará dizendo ao YouTube para te avisar quando lançarmos nossos vídeos. Lembramos que estamos tratando do verso 3 de Efésios capítulo 1, onde diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. A partir deste ponto, todos os versículos do capítulo 1 se referem a estas bênçãos e estamos enumerando e trazendo o seu perfeito entendimento. Paramos no verso 11 do capítulo 1 de Efésios. Vamos ao versículo. Nele, digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, inspirado por Cristo, reitera a nossa herança das bênçãos espirituais, ou seja, o que nos foi dado gratuitamente. Notem a frase, havendo sido predestinado. Vamos analisar o que quer dizer esse haver sido predestinado. Bom, aí está falando do destino pré-ordenado do Senhor sobre todos os seus filhos espirituais. E qual seria esse destino pré-determinado? É que todos seguirão o mesmo destino, ou seja, os espíritos saíram do Pai e retornarão ao Pai. Assim como Jesus de Nazaré foi Deus revestido em carne e, seguindo o seu destino, retornou ao Pai. Veja João capítulo 16, versículo 28 diz: Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. O Senhor também predestinou a sua herança, a nossa herança, para nós, os seus filhos, da mesma maneira, de voltar ao Pai, conforme denota o verso 11 de Efésios 1 que acabamos de ler, que diz, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso comprova que nosso estado espiritual é inalterável, ou seja, todas as coisas espirituais seguem o conselho da vontade de Deus. Bom, lá no sistema religioso há um outro tipo de ensino. Lá eles apregoam que a predestinação foi para a instituição e ela não pode ser encarada como individual. E este tipo de doutrina prendem as pessoas embaixo destas instituições chamadas igreja. Por quê? Porque muitos acreditam que só serão salvas se estiverem arroladas ao seu rol de membro. Salvo está a igreja, e esta igreja está salva para sempre. É assim que eles pregam. E esse é o grande erro dessa instituição. Por esta razão, quando lhe vem à mente a salvação e condenação, passam a olhar para a igreja e não para si próprio. Na realidade, esse tipo de doutrina só maculou o sacrifício de Cristo e a sua graça. E hoje, o Senhor levanta seus escolhidos que foram iluminados para trazer a verdade bíblica para a sua igreja. E a maior reforma de todas é de tirar destas instituições o título de igreja e dar esse título a quem foi o verdadeiro alvo do sacrifício de Cristo, que foi você, que foi eu, que fomos nós, e isso individualmente como igreja. E essa igreja que faz parte do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, quando tratamos de predestinação espiritual, estamos tratando individualmente e não como instituição igreja.
E essa diferença de ensinamento é o entrave para que muitos não aceitem a predestinação que foi para os espíritos chamados filhos de Deus. Por isso, irmãos, quando nós falamos em predestinação, eles do sistema religioso usam a seguinte frase: como Deus pôde predestinar uns para a salvação e outros para a condenação? Que Deus é esse? Abençoados, na mente deles, quando falamos em condenação, o que vem é um lago de fogo, onde se queimarão todos os que não estiverem dentro dessas instituições. Ou seja, o inferno espiritual está preparado para aqueles que não estão dentro dessas instituições chamadas igreja. É isso que vem à mente dessas pessoas. Só que eu informo para os senhores que esse inferno espiritual pregado pelo sistema religioso nunca existiu. A Bíblia não fala sobre esse inferno espiritual. Por esta razão, não entendem essa doutrina da predestinação como a Bíblia realmente apresenta. E essa predestinação que nós estamos falando agora são as bênçãos espirituais informadas no verso 3 de Efésios capítulo 1, onde também inclui a vida dos filhos de Deus em espírito, que viemos ao Pai e retornaremos a Ele, porque esse é o propósito de Deus, segundo a sua vontade. E o Senhor disse que Ele mesmo fará toda a sua vontade, não a vontade de uma instituição, não a vontade de um indivíduo ou de vários indivíduos, mas Deus fará a sua própria vontade. A Bíblia, quando trata de condenação e salvação, ela trata da mente, ela trata da alma e, consequentemente, isso afeta o nosso viver neste corpo de carne, nesta vida, tanto para o bem quanto para o mal. Por essa razão, todas as bênçãos espirituais dadas e reveladas em Efésios 1:3 se refere à eleição, à predestinação, à adoção de filhos, e tudo isso se deu em Cristo ressuscitado. Por isso que o nosso verdadeiro congregar é em Cristo, onde estão os tesouros, as bênçãos espirituais para as nossas vidas. E isso é salvação da mente. Olha, a predestinação plena só pode ser entendida em sua totalidade com a mente de Cristo ativada, onde nossos olhos são descamados e abertos, e encontramos lá a salvação da nossa alma ou a salvação da nossa mente. Vamos passar agora ao verso 12 de Efésios capítulo 1. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Hoje entendemos que as atitudes produzidas pela nossa salvação é o louvor da glória de Cristo. E quais foram as atitudes que os filhos de Deus produziram quando os nossos olhos foram aclarados? O que fizemos? Rompemos com o sistema que ofende o sangue da nova aliança. Passamos a viver uma vida sem condenação e pecado, porque lá dentro da instituição há o pecado. Por isso que o rompimento se tornou o louvor da glória de Cristo. Então descobrimos que não existe mais pecado, que não somos condenados, que o inferno espiritual é uma doutrina antibíblica e muito menos o mal pode ser representada por um ser, porque quando você tira do poderio de Deus também o mal, você está criando um outro Deus. Nós rejeitamos os manjares da religião, como a ceia do Senhor, batismos em água, jejuns para afligir a carne em busca de santidade, vigílias, subidas ao monte para a busca da espiritualidade e todos os tipos de práticas de penitências dentro desse sistema. Condenamos as suas doutrinas heréticas, como doutrina da salvação, doutrina da trindade, doutrina de demônios,
doutrina do livre-arbítrio e todos estes dogmas. Fizemos igual Paulo, consideramos como esterco. E hoje nós sabemos que somos perfeitos, santificados, sem rugas nem máculas, andamos em perfeita vitória. Mais que vencedores e que já recebemos todas as bênçãos espirituais e que estamos assentados em lugares celestiais. Isto é o maior louvor que um filho oferece a seu Pai, oferece a Cristo Jesus. E todas estas coisas só foi possível porque colocamos a nossa vida e esperamos em Cristo, a primazia de Deus. Vamos agora, para encerrar, com esse poderoso verso aqui, do verso 13, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, amados, estamos vendo nesse verso em que somente confirma toda a nossa exposição sobre o capítulo 1 de Efésios. Quando a salvação chegou aos nossos ouvidos, o que fizemos? Demos créditos a ela. O Evangelho, as boas novas, o vinho novo. E isso nos livrou de toda a carnalidade e nos fez vislumbrar um mundo novo, um mundo cheio de possibilidades de ser luz e de ser feliz. Tendo Cristo como nosso pastor eterno, entendendo que igreja somos nós e não as paredes da catedral, e que a única autoridade estabelecida sobre nossas vidas é do Senhor. E principalmente quando rompemos os laços com o sistema, foi a maior prova daquilo que cremos. Então, nesse momento, se cumpre a maior predestinação em nossas vidas desde antes da fundação do mundo, que é: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E que essas promessas, a partir de agora, para os salvos, não são promessas futuras, é a imagem real das coisas. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao 18, que diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifícios pelo pecado. Então, queridos, nós, os que andamos em luz, em espírito, vivemos neste mundo e temos compreendido a cada dia a nossa posição espiritual em Cristo. E isso significa que a verdadeira igreja de Cristo está surgindo neste mundo. Bom, queridos, estamos encerrando essa parte. No próximo vídeo iremos abordar Efésios capítulo 1, versículo 14, onde nos lembraremos sobre o penhor da nossa herança. E esse penhor nos assegura a nossa herança e nossa predestinação. Não percam, abençoados. Graça e paz. E até a próxima mensagem.